Dentro das operações com números inteiros, a gente viu a questão de soma e subtração, né? Quando a gente está somando ou está subtraindo ali números inteiros. Agora, eu vou te mostrar a parte de multiplicação e divisão. A parte de multiplicação e divisão, ela requer uma atenção um pouquinho especial, porque a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão dos números e dos seus sinais também. Então, primeiro eu quero te apresentar aqui a tabelinha de sinais, a gente chama ela de tabela de sinais, que a gente utiliza para multiplicação e para divisão de números inteiros, e aqui é a característica de cada uma delas. Então, vamos lá. Se os dois fatores, você está multiplicando, né? Dois números. Se os dois fatores têm o mesmo sinal, o produto é um número inteiro positivo. Então, vamos lá. Nós estamos multiplicando porque é produto. Nós estamos multiplicando dois números e esses dois números têm o mesmo sinal. O que é ter o mesmo sinal? Os dois podem ser positivos ou os dois podem ser negativos. Em qualquer um desses dois casos, o produto resultante da multiplicação vai ser positivo. Está aqui na tabelinha. Mais e mais é mais, menos, menos é mais. Tá bom? Vamos lá. Se dois fatores têm sinais diferentes, o produto é um número negativo. Então, olha só. Se eu tenho aqui um número positivo e um número negativo, ou se eu tenho um número negativo e um número positivo, o resultado da multiplicação vai ser um número negativo. Beleza? Então, recapitulando. Estou fazendo a multiplicação de dois números. Se os dois fatores desse número têm sinais iguais, o resultado é um número positivo. Se eu estiver fazendo a multiplicação de dois números e os fatores tiverem sinais diferentes, o resultado é um número negativo. Tranquilo? E como funciona a divisão? É a mesma ideia. Quando dividimos dois números inteiros que têm o mesmo sinal, o quociente é um número positivo, e quando dividimos dois números inteiros que têm sinais diferentes, o quociente é um número negativo. Então, tanto para multiplicação quanto para divisão, a tabela é exatamente a mesma. Sinais iguais, tanto no produto quanto na divisão, o resultado é positivo. Divisão, multiplicação e divisão, cada termo tem um sinal diferente, o resultado será um sinal negativo, tá bom? Então, ó, mais e mais, mais e menos, menos, menos e mais, menos, menos e menos, mais. Guarde essa tabelinha, memorize essa tabelinha. Ela é simples, não é difícil de compreender. Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Que aí, na hora de fazer os exercícios, na hora de ir para a prática, você não vai correr o risco de errar o sinal da expressão. Aqui eu vou fazer com você algumas operações envolvendo aí os números inteiros. Coloquei aqui os parênteses para a gente poder diferenciar aí o sinal, ver o que a gente tem que fazer com eles. E principalmente vamos trabalhar muito essa ideia de sinais e essa tabelinha, principalmente essa tabelinha que é a tabelinha dos sinais que eu mostrei para você, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Tenho aqui no meu primeiro exemplo, letra A. Vou escrever a expressão aqui no quadro e a gente vai resolvendo. Vamos lá. Letra A tá assim. Menos 21 mais, abre parênteses, menos 5, menos 5. Bom, a primeira coisa que eu te oriento a fazer quando você estiver fazendo um exercício de expressão numérica é elimine os parênteses. Às vezes dá a sensação de que o parênteses deixa o problema mais difícil. Não é. O parênteses, na maioria das vezes, vem, por exemplo, para separar os sinais, tá vendo? Quando o sinal não pode ficar junto. Ou numa situação contextualizada, o parênteses te mostra que você tem que resolver determinada parte primeiro. Então, ele tem um papel fundamental. Depois que você sabe o papel dele, você pode eliminar ele, mas cuidado, por favor, muito cuidado. Quando eu falo eliminar o parênteses, não é apagar, gente. Eu vejo muito aluno que vai lá e simplesmente apaga o parênteses. Não é isso. Eliminar o parênteses é fazer as devidas operações, usando a tabelinha que eu acabei de te mostrar de multiplicação e de divisão, e a partir dessa operação, aí sim o parênteses pode ser retirado. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, então esse primeiro parênteses, esse menos aqui, eu posso escrever sem o parênteses que não vai interferir em nada. Agora aqui eu tenho que eliminar o parênteses, não tem?
Então eu tenho que fazer a operação com esses sinais. Quando você tem um parênteses, entre o número que está antes do parênteses e o número que está depois do parênteses, é como se você tivesse uma multiplicação. Ela fica implícita aqui, mas é como se tivesse uma multiplicação. Então, usando a nossa tabelinha, vou até copiar essa tabelinha aqui. Vamos lá. Mais, menos, menos. Menos, mais, menos, mais. Usando essa tabelinha, como é que vai ficar? Vamos lá. Esse sinal é positivo, esse é negativo. Positivo e negativo, negativo. Então aqui vai ficar menos, e aí você coloca o número. Menos e menos, ó. Menos e menos, mais. Então aqui você coloca mais o 5. Pronto, eliminamos aqui o parênteses. Agora é só você fazer a operação. Ó, esse 5 com esse 5, pensa comigo. Eu tenho um positivo e tenho um negativo. Eles são iguais com o sinal trocado, então isso dá 0. Já é uma dica bem legal para você memorizar. Sempre que você estiver somando ou subtraindo dois números e os sinais forem opostos e o número for igual, isso dá 0. Para você entender a ideia, é como se fosse assim, ó. Você tem R$5 na sua conta e aí você pagou uma dívida de R$5 com esse valor. Com quantos reais você ficou? R$0. E R$0 não é nem positivo nem negativo, não precisa atribuir valor. E o 0 na soma e na subtração também não interfere em nada. Então por isso que você pode eliminar. Logo, a resposta é 21. Menos 21, né? Porque tem um sinal de menos na frente. Vamos lá. Letra B. Letra B nós temos menos 900 mais menos 1 menos 20 mais menos 1. Vamos eliminar os parênteses. Esse menos aqui, o 900 eu posso escrever sem o parênteses. Mais vezes menos, menos 1. Aqui dentro, uma observação. Se não tiver nada, nenhum sinal antes do número, significa que ele é mais. Então, menos vezes mais vai ser menos. Menos 20, mais vezes menos, menos. Menos 1. Agora observa, todos os números são negativos, tá vendo? Então é só você fazer a soma. Você vai somar, só que o seu resultado vai ser um número negativo. Então isso aqui é menos 922, porque ó, 20, mais 1, 21, mais 1, 22. 900 mais 22, 922. Só que muito cuidado, é menos 922. Por quê? Porque eu estou somando, só que eu estou somando números negativos. Letra C, vamos lá. Menos 9 mais menos 2 mais menos 5. Primeiro passo é eliminar os parênteses. Menos 9, mais e menos. Menos 2, mais e menos, menos 5. Tá vendo? Novamente, vou somar, só que eu estou somando números negativos. Como os 3 números são negativos, o meu resultado vai ser negativo. Agora eu vou somar 9 mais 2, 9, 10, 11, 11 mais 5, 16. Então isso é menos 16. Letra D. Mais 80, mais 79, menos 5. Vamos lá, eliminando os parênteses. 80 mais 79, porque aqui quando não tem nenhum sinal significa que ele é positivo. Então positivo e positivo dá positivo. Negativo e negativo, positivo. Mais 5. Ok? Então vamos lá, agora é só somar esses valores. 80 mais 79 mais 5. 164. E aqui o resultado total vai ser um número positivo, porque todos os números que estão aqui são positivos. Beleza? Vou apagar para fazer a letra E e a letra F. Observa que a letra E e a letra F nem tem parênteses, então a gente não precisa, né, obviamente, se preocupar com a tabelinha que está ali, porque não tem nenhum parênteses, a gente não tem que eliminar.
virou só uma continha de trabalhar com os números inteiros na adição e na subtração. Então, letra E, a gente tem 13 menos 9 menos 9. Então, vamos lá. Ó, você pode fazer no passo a passo, não tem problema. Vamos fazer aqui, ó. 13 menos 9. 4. 4 positivo. E eu tenho esse menos 9 no meu problema, então trago ele para cá. 4 menos o 9. Pensa, quando não tem nenhum sinal na frente do número, ele é positivo. E ó, esse aqui é negativo. Então pensa, você tem R$4 na sua conta e você tirou R$9, né? Você deve R$9 para alguém, mas você só tem R$4. Então quanto falta para você pagar essa pessoa? Falta menos, ou melhor, né? Falta R$5. Por isso que a resposta é menos 5. E aquele macete também que eu te dei, né? Um jeito que você pode fazer também é assim. Pega os dois números, o sinal do maior prevalece, então o sinal do maior aqui é o negativo, ele prevalece, e aí você subtrai os dois números. É um jeito de se pensar também. Pode fazer das duas formas. E por fim, letra F. Menos 7 mais 110 mais 6. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó, passo a passo. Quanto é menos 7 mais 110? Então, você está devendo R$7 e tem R$110. Então, isso é 103. 103 positivo. 103 positivo mais 6, que 6 aqui você desce, isso dá 109. 109 positivo. Beleza? São números, né, e continhas bem simples, mas para introduzir essa ideia dos números inteiros. E quando eu tenho aqui a multiplicação e a divisão propriamente dita, né? Porque nesse primeiro exemplo era tudo soma e subtração, só que com parênteses. Então, para eliminar o parênteses, a gente precisava primeiro fazer a regrinha de sinais para poder eliminar o parênteses, depois somar e subtrair. E quando a conta direta de multiplicação e divisão, como que isso é feito? Primeira coisa, você sempre vai, antes de tudo, multiplicar os sinais. Vou até deixar a tabelinha ali de novo, porque a gente vai usar muito ela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre vai ser multiplicar os sinais. E depois, multiplicar os números, né? Multiplicar ou dividir os números. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, na letra A, menos 18 dividido por 9. Olha, o sinal do 18 é negativo. O do 9 é positivo. Então, eu estou nessa terceira linha aqui. Quando o sinal de um número é negativo e do outro é positivo e eu estou dividindo, eu faço primeiro a multiplicação ou divisão, nesse caso divisão, dos sinais. Negativo dividido por positivo, negativo e positivo, negativo. Resposta vai ser menos. E agora você faz a operação com os números. 18 dividido por 9, 2. Pronto, simples assim. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos menos 32 dividido por menos 4. Primeira coisa, regra de sinais. Menos dividido por menos, mais. Então, o resultado aqui vai ser mais. 32 dividido por 4, 8. Letra C. 16 dividido por 4. Sinal dos dois estão positivos. Sinal positivo com positivo, positivo. E agora você divide. 16 dividido por 4, 4. Letra D. 25 dividido por menos 5. Primeiro você divide os sinais. Positivo e negativo, positivo e negativo, negativo. 25 dividido por 5, 5. Letra E. Menos 2 vezes menos 3. Primeiro faz a conta com sinais. Negativo vezes negativo, positivo. 2 vezes 3, 6. Letra F. Deixa eu fazer aqui em cima para não ficar muito embaixo. Letra F, vou passar para cá. Letra F nós temos 4
vezes menos 5. Vamos lá. Primeiro a gente multiplica o quê? Os sinais. O 4, quando não tem nenhum sinal na frente, ele é positivo. Positivo e negativo, positivo e negativo, negativo. 4 vezes 5, 20. Letra G. Na letra G nós temos 3 vezes 6. Os dois são positivos. Positivo com positivo, positivo. 3 vezes 6, 18. E por fim, H menos 4 vezes 3. Positivo, negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 3, 12. E quando você tem expressões numéricas dessa forma, né? Expressões que são um pouco maiores, que envolvem ali parênteses, colchete, tem as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, é importantíssimo você respeitar as regras, matemática tem muita regrinha, então tem que respeitar essas regras para que você consiga efetuar os exercícios de forma correta. Então, quando você estiver fazendo multiplicação e divisão, lembrar de usar aquela tabelinha de sinais. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Quando você estiver apenas somando ou subtraindo os números inteiros, lembrar também, prevalece o sinal do maior e subtrai os dois. Ou pensa naquela ideia de dinheiro, né? Você tem um valor, retira um valor, ou deve algum valor. Então tem que sempre respeitar essas regrinhas. Vou resolver com você essas 4 expressões bem passo a passo para ficar bem claro. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar. Então vamos copiar aqui a expressão. Letra A a gente tem menos 6 menos 8 entre parênteses dividido por menos 15 mais 1 menos 3 vezes menos 4 mais 12 menos 48. Vamos lá. Então vamos entender. Eu tenho aqui 3 parênteses. Então primeiro a gente tem que resolver os parênteses. E é isso que eu vou fazer. Vou resolver parênteses por parênteses e vou descer na expressão. No meu primeiro parêntese eu tenho menos 6 menos 8. Então vamos lembrar. Cuidado. O que eu estou fazendo aqui? Aqui é como se eu estivesse somando 2 números negativos. O que é menos 6 e menos 8? Pensa assim. Você está devendo R$6 para uma pessoa e está devendo R$8 para outra pessoa. Qual que é o valor total da sua dívida? Se você pensar em dívida. Isso é 14. Então é como se você estivesse devendo R$14. Então menos 6 menos 8 é como se você somasse o 6 com 8 e atribuísse sinal negativo na frente. Bom, observe que eu já posso tirar o parênteses porque eu já resolvi ele. E eu vou copiar aqui o sinal de divisão e vou para o meu próximo parênteses, onde também eu posso resolvê-lo. Menos 15 mais 1, vamos pensar. Imagina a ideia do dinheiro. Você está devendo R$15 para uma pessoa. Só que você tem R$1 no seu bolso. Você pega esse R$1, entrega para a pessoa que você deve e você continua devendo. Só que agora você continua devendo R$14. Então isso é menos 14. Aqui eu tive que colocar um parênteses. Por quê? Porque eu tenho um sinal de divisão aqui. E esse sinal aqui é de negativo. Lembre-se que você só não precisa colocar parênteses entre os sinais caso o valor do número for positivo. Como aqui é negativo, eu preciso colocar o sinal para separar os números. Vamos lá. E aí eu vou repetindo o restante. Cheguei aqui no meu outro parênteses. Vamos resolver. Aqui eu tenho 3 valores. Agora a gente já consegue resolver direto. Vou até copiar ele aqui embaixo como se fosse um rascunho, ó. Menos 4 mais 12 menos 48. Vamos resolver esses dois. Menos 4 mais 12. Estou devendo R$4, só que eu tenho R$12. Então, eu pago o que eu devo e continuo com R$8. Só que eu desço agora o menos 48. Então, eu tenho R$8, mas eu devo 48. Eu pego os R$8 que eu tenho, que ele é positivo, passo para essa pessoa que eu estou devendo, só que eu continuo devendo R$40. Então, a resposta disso daqui é menos 40. E, de novo, eu tenho que colocar parênteses aqui, por quê? Porque aqui é um sinal de menos, aqui é um sinal de menos e aqui é um sinal de vezes.
eu preciso pôr parênteses para separar os sinais, tá bom? Vamos continuar. Agora aqui, olha, eu tenho uma divisão. Bom, vamos lá. Na divisão, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente faz a conta com os sinais e depois a gente faz a conta com o número. Menos dividido por menos, mais, lembra? Sinais iguais, positivo. 14 dividido por 14, 1. E vou repetir o restante. Menos 3 vezes menos 40. Agora eu tenho que resolver aqui primeiro, né? Então esse... Ah, tá. E agora vamos lá. Quando o meu número é positivo, a gente não precisa escrever o sinal de mais. Então eu posso passar ele para cá sem o sinal de mais. É o seguinte, se você colocar mais um, ou se você não colocar nada, aqui colocar só assim, é a mesma coisa, está correto da mesma forma. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, sinais iguais, positivo. 3 vezes 4, 12, então vai ser 120. 1 mais 120, 121. Pronto. Então, resolvemos aí a nossa primeira expressão numérica, mesmo que seja uma expressão numérica grande, mas sem dificuldades. Beleza? Vamos para a letra B? Vamos lá. Letra B a gente tem menos 35 menos 4 dividido por menos 15 mais 2. Vamos lá, de novo eu estou somando, só que eu estou somando dois números negativos, então isso é menos, e agora eu somo os valores, menos 39, dividido por que eu vou colocar parênteses? Porque eu tenho 15 negativo e tenho 2 positivo, vai prevalecer o sinal do maior, que nesse caso é o 15, então vai ficar menos 13. Vamos agora, sinais iguais na divisão, fica positivo. Não se esqueça de aplicar os valores da tabelinha. E agora, 39 dividido por 13. 3, né? 3 vezes 13, 39. Pronto, o resultado da letra B é 3. Tranquilo até aqui? Vamos lá para a letra C e para a letra D. Eu vou apagar o quadro, porque o meu espaço aqui vai ser pequeno para fazer a C. Ela está bem grande. Vamos apagar, porque depois se o espaço ficar pequeno não vai atrapalhar. Então, vou fazer a letra C e a letra D. Tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Vamos lá então, letra C. Letra C eu tenho 20 menos 3 vezes menos 4 menos, abre colchetes, menos 18 dividido por mais 6 menos 8 vezes menos 2 mais 3 e fecha colchetes. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Mesmo esquema. Lembra da regra, lembra do que a gente resolve primeiro. Então, nesse caso, a gente tem que começar lá dentro do colchete. Então, eu vou resolver o que está dentro do colchete, depois eu vou vir para a parte de fora. Então, aqui eu vou repetir. 20 menos 3 vezes menos 4 menos e abro um novo colchete. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou resolvendo as operações respeitando também as regras. Como assim? Aqui eu tenho uma divisão, uma subtração, uma multiplicação e uma soma. Lembra da ordem? A gente sempre resolve primeiro divisão e multiplicação, o que vier primeiro. E nesse caso veio primeiro uma divisão. Então vamos resolver. Primeiro com sinais. Negativo e positivo, negativo. Sinais diferentes, negativo. 18 dividido por 6 é 3. E vou copiar o restante. Claro que você, na hora de fazer os exercícios, se quiser ir fazendo tudo direto, pode fazer. Só que eu só aconselho fazer isso... Opa, desculpa, aqui é 3. Só que eu aconselho a fazer direto se você já tiver bastante segurança, já tiver bem certo do que você está fazendo, para poder fazer todas essas contas direto. Caso contrário, se tiver qualquer dúvida, o que eu resolvo primeiro, vou resolver primeiro essa parte, faça igual eu estou fazendo. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas tem menos chance de errar. Vamos voltar aqui para dentro do colchetes e resolver o que está lá dentro.
menos 4, vamos lá. Ó, agora eu tenho uma multiplicação aqui, então tem que resolver a multiplicação primeiro. Então, menos 3, menos, vamos lá. Ó, uma multiplicação, sinais iguais fica positivo. Então, isso é mais. 8 dividido por 2, 4, mais 3, fecha o colchetes. Já tá ficando um pouco menor, tá vendo? Cada etapa que você vai resolvendo, vai diminuindo. Agora aqui eu vou tirar esse parênteses para resolver tudo que tá lá dentro. Menos 3, sinais diferentes, negativo, e repete o restante. 20 menos 3 vezes menos 4 menos. Agora eu já posso resolver, vamos lá. Lembra da técnica que eu te falei? Quando você tem dois números iguais com sinais trocados, você pode eliminar esses números, porque isso vai dar 0. E sobrou aqui o menos 4. Pronto, resolvemos todo o nosso colchete e a resposta ficou menos 4. Agora eu tenho uma subtração, uma multiplicação e uma subtração. Resolvo primeiro a multiplicação. Então vai ser 20, sinais iguais positivo, 3 vezes 4, 12. Já posso eliminar esse colchete, porque não vai interferir em nada. Menos vezes menos, mais 4. Pronto, agora você vai resolver essa conta, que é uma conta de adição. 20 mais 12, 32. 33, 34, 35, 36. E 36 positivo, porque todos os números que estão aí são números positivos. Tranquilo? E agora, para fechar essa parte, letra D. Vamos lá. Menos 30 dividido por menos 1 mais 6 menos 8 menos 14 mais 7. Vamos lá? O que a gente resolve primeiro? Tem um colchete aqui, não tem? Vamos resolver o que está dentro do colchete. Então aqui vai ficar menos 30 dividido por menos 1 mais 6 menos... Vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma divisão, então vamos começar por ela. Então aqui eu vou repetir todo mundo do jeitinho que tá vendo? Eu não tô fazendo nenhuma mudança por enquanto, tô indo bem passo a passo. Vamos lá, primeiro sinal. Negativo do 14 com positivo do 7, sinais diferentes, negativo. 14 dividido por 7, 2. Fecha o colchete. Menos 30 dividido por menos 1 mais 6, menos... Agora aqui eu vou eliminar o parênteses, ó, menos vezes menos dá mais, então isso é mais 8, menos 2. Menos 30 dividido por menos 1 mais 6, menos, como que vai ficar aqui? Aqui, detalhe, já posso até eliminar o meu colchete, porque o resultado dessa conta vai ser um valor positivo. Vamos lá, 8 menos 2, 6. Como 6 é um número positivo e eu não preciso pôr parênteses para ele, então ele já pode sair do parênteses, certo? Vou resolver esse parênteses aqui primeiro. Menos 30 dividido por 5, porque menos 1 mais 6 é 5, menos 6. Divisão, sinais diferentes, negativo. 30 dividido por 5, 6, tem um menos 6 lá fora. Menos 6, menos 12. Lembre-se que aqui é como se você estivesse devendo R$6 para uma pessoa e devendo R$6 para uma outra pessoa. E aí você soma os dois valores, resultando assim em menos 12. Ficou claro essa parte? Espero que tenha ficado claro, né? As 4 expressões que nós fizemos. Não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, porque são várias continhas, mas não é difícil. E de novo, você pode sim já fazer isso mais rápido. Como aqui eu estou te ensinando, eu gosto de fazer sempre o passo a passo. Mas aqueles passos que você já sabe que pode ir fazendo direto, fique tranquilo em fazer. Beleza? Vamos lá? Exemplo de número 8 diz o seguinte. Em um campeonato de futebol, o time A marcou 29 gols e sofreu 13 gols. Utilizando a soma de números inteiros, represente o saldo final de gols do time A nesse campeonato. Então vamos lá, um problema contextualizado.
Se você gosta de futebol, ou pelo menos se entende um pouquinho da ideia de futebol, fica bem claro entender, né, o problema. Aqui fala que tem um campeonato e o time A ele marcou 29 gols. Só que ele sofreu 13 gols. Então, ou seja, ele marcou 29, mas o time adversário marcou 13. Utilizando a soma de números inteiros, represente o saldo final de gols do time A. O que é esse saldo final de gols? A situação pode ser duas. O time pode ter ficado com um saldo positivo de gols. Para ele ficar com um saldo positivo de gols, ele tem que ter feito mais gols do que gols sofridos. Ou ele pode ficar com um saldo negativo de gols. O que é isso? Significa que ele sofreu mais gols do que ele fez. Nesse caso, ele fez 29 gols, ele marcou 29 e sofreu 13. Então, ele fez uma quantidade de gols superior à quantidade que ele sofreu. Então, a gente vai representar da seguinte forma. Ó, a quantidade que ele marcou, eu vou representar por mais. Então, mais 29. A quantidade que ele sofreu, eu vou representar por menos. Menos 13. Então, eu tenho 29 menos 13. É literalmente uma conta de subtração. E aí você vai pensar, né? O resultado vai ser um número positivo, porque a quantidade de gols que ele fez é maior do que a quantidade de gols que ele sofreu, e você subtrai 29 menos 13, 16. Então, a resposta final é 16 gols e é um resultado positivo. Beleza? Então, tá bom. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 9. Exemplo de número 9 diz o seguinte. A temperatura em Paris, num certo dia de inverno, era de 4 graus pela manhã. À tarde, essa temperatura subiu 8 graus. Qual a temperatura de Paris à tarde nesse dia? Vamos lá. Muito cuidado com problemas que envolvem o conceito de temperatura, tá? Lembra daquelas ideias que eu te expliquei? Que quanto mais distante um número está do zero, distante positivo, maior é o valor. Mais distante negativo, menor é o valor. Tem que tomar aqui alguns cuidados. Eu vou fazer aqui uma representação numa reta para você entender bem. Imagina aqui, ó, vou colocar aqui uma reta numérica. E nessa reta eu vou representar a temperatura. A questão fala aqui, ó, num certo dia de inverno a temperatura era menos 4 graus pela manhã. Então eu vou representar o menos 4 graus aqui. Aqui está o menos 4 graus. A temperatura, ela precisa subir, ou essa temperatura subiu 8 graus. Subir 8 graus é como se você fosse aumentando. Menos 4, aí você vai aumentando 1, 2, 3, 4. Você vai aumentar isso 8 vezes. Então acompanha comigo, ó, menos 4. Quer ver? Deixa eu fazer um pouquinho mais distante, para não gerar confusão. Então, olha só, a ideia que eu tô falando é a seguinte, o menos 4 tá aqui, né? Então, se ele aumentar mais um pouquinho, ele vai para menos 3. Cuidado com isso. Por que é menos 3? Porque tá aumentando. Depois ele vai para quanto? Ele vai para menos 2. Tá vendo? Ele tá aumentando. Depois ele vai para menos 1. E até que, por fim, ele chega no 0 graus. Beleza? Só que depois que ele chega no 0 graus, o que acontece com a temperatura? Vou colocar outra reta aqui, mas essa reta é a continuação dessa, tá? Então, ele chegou em 0, não chegou? Depois ele continua subindo. Aí ele vai para quantos graus? Ele vai para 1 grau. E depois? Depois ele vai para 2 graus. Agora vamos contar, vamos lembrar, a gente não pode se perder na conta, né? Tem que chegar até aqui, 8 vezes só. Então aqui vai pro menos, pro mais, né? Aqui é positivo. Ele vai para 3 graus e ele chega em 4 graus. Vamos contar? Ele estava aqui, né? Em menos 4 graus. A temperatura não subiu 8 graus? Vamos contar quantas vezes ela subiu aqui na minha reta. Ó, ela estava aqui. Aí ela subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, estão aqui os 8 graus, né? Que a temperatura subiu. Tava aqui, aí subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Logo, qual é a temperatura em Paris à tarde nesse dia? 4 graus. Deu para entender? Tá vendo como é que com a temperatura a gente tem que tomar alguns cuidados? A temperatura subiu 8 graus, mas ela estava lá no menos 4. Então a gente contou menos 4, foi subindo, 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 até chegar no 4 positivo. Do 4 positivo até o 4 negativo dá uma diferença de 8 graus. Beleza? E vamos aqui para o nosso último exemplo, envolvendo aqui a questão de saldos bancários. Tá vendo que eu frisei bastante a ideia de temperatura e de saldos bancários? Que são as duas mais cobradas, né? Aparecem com mais frequência. E é o que gera um pouquinho mais de confusão também. Então vamos lá para o nosso último exemplo. O exemplo diz o seguinte: o saldo bancário de Arnaldo é de R$ 216,25 negativo, ou seja, menos R$ 216,25. Qual é a quantia que ele deve depositar para que o saldo fique mais R$ 203,75? Aqui uma curiosidade, nem todo exercício vai vir falando, né? Por exemplo, aqui ela falou saldo de 216,25 negativo. E ele reforçou e escreveu o valor com o sinal de menos na frente. Olha, a maioria dos exercícios não vai acontecer isso. Aqui eu quis colocar propositalmente para você entender que saldo negativo a gente representa com o sinal de menos na frente. Mas aqui é mais para título de exemplificação. Mas é porque aqui as duas coisas estão... Eu escrevi duas coisas diferentes para representar a mesma, tá bom? Só tomar esse tipo de cuidado. Aí fala, qual é a quantia que ele deve depositar para que o saldo fique em R$ 203,75? Então vamos pensar, pensa na sua conta bancária, né? Você entende aí de movimentação financeira. Se você tem lá na conta menos 216,25, o que isso significa? Significa, pensa sempre o seguinte, ó, pensa que o zero é o seu referencial, o referencial é o zero. R$0. Se você tem dinheiro na conta, seu saldo está acima de R$0. Se você está devendo, o saldo fica abaixo de R$0. O que é devendo? Ah, você usou o limite de cheque especial, entrou o pagamento do cartão de crédito no débito automático, não tinha dinheiro suficiente, o banco utilizou o limite de cheque especial, por isso que o valor fica, em alguns momentos, com valor negativo, tá bom? Então aqui o saldo estava negativo, e a pessoa precisa, né, o Arnaldo precisa depositar uma certa quantia para que o saldo fique com 203,75. Então, qual é o valor que ele tem que depositar? Pensa comigo. Vou de novo fazer uma reta que eu acho que fica bem fácil ilustrar quando a gente está trabalhando com a reta. Olha só, aqui está a sua reta e essa reta representa a conta bancária. Aqui no meio eu tenho os R$0. No caso do Arnaldo, a conta dele está aqui, ó, em menos 216,25. Ele quer chegar em 203,75. Então ele quer chegar mais ou menos aqui, em R$ 203,75. Então vamos pensar, ele está aqui, quer chegar aqui. Então, a primeira coisa que o Arnaldo precisa fazer é depositar os 216,25 para a conta zerar e depois ele tem que acrescentar ou depositar os 203,75. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses dois valores, 216,25 mais 203,75. Literalmente é uma soma. Por quê? Se ele depositar 216,25, ele chega aqui no zero. Pronto, não tem dívida na conta. E aí ele deposita mais 203,75 para chegar no saldo que ele quer. Então ele tem que depositar esses dois valores. Agora você soma. 5 mais 5, 10. 7, 9, 10. 6, 9, 10. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E acompanha a vírgula. Pronto, o Arnaldo precisa depositar R$420. Se ele depositar exatamente R$420, ele chega no saldo de 203,75, que é o que ele precisa na conta. Beleza? Espero que tenha ficado claro esse capítulo sobre números inteiros. Um capítulo muito importante, ele vai aparecer em todos os outros. Ele aparece quando a gente trabalha com fração, quando a gente trabalha com razão, proporção, porcentagem, função. Ele aparece em todos os capítulos. É um conteúdo básico, mas muito importante. Espero que tenha ficado claro.